Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindos a mais um Sala Verde. Hoje para falar um pouquinho sobre o mercado da bola, sobre os bastidores do que vem acontecendo com o Palmeiras. E já adianto, tem lateral do Palmeiras que tem proposta não, mas que tem interesse de time europeu, né? E aí tem também contratações, oportunidades de mercado. Vamos falar tudo aqui sobre isso. Mas antes, deixa seu like, compartilha, comenta, me diz aí o que você acha do que pode vir a ajudar o Palmeiras aí para melhorar o esquema tático, para evoluir, para buscar de repente os 3 títulos que disputa, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E vamos pro vídeo. Hoje saiu em alguns jornais aí, alguns comentaristas também, falando sobre Luiz Henrique, né? Que é uma oportunidade de mercado, onde o Zenit teria oferecido para o Palmeiras esse jogador que vinha negociando com o Flamengo ali, o Flamengo que levou um chapéu do River Plate pelo Almada e mirou a contratação do Luiz Henrique, né, que gostaria de sair da Rússia. O Botafogo, inclusive, que não vendeu o jogador, o Danilo, né, para o Palmeiras, não quis vender o Danilo para o Palmeiras, acabou sondando o Luiz Henrique, a situação do Luiz Henrique, tentou uma troca, inclusive, com o Danilo pelo Luiz Henrique, mas nada feito, o Danilo não quis ir. E se tivesse vendido, talvez teria a grana para contratar o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que tá sendo pedido 30 milhões pelo Zenit para contratar, e o Palmeiras teria pago os 30 milhões pelo Danilo, né? E aí o Botafogo ficou de mãos atadas, saiu dessa briga e sobrou pro Flamengo. Que inclusive o Danilo foi oferecido, não, né? Mas teve sondagens aí de alguns clubes da Inglaterra, mas os clubes queriam pagar menos do que o Palmeiras estava disposto a pagar. E isso causou ali um certo incômodo, né? E aí o Danilo não sai, porque o valor não era o esperado até para que o Botafogo pudesse negociar com o Luiz Henrique. E aí o Flamengo entrou na briga, ofereceu 25 mais 2 de bônus, e o Zenit disse não, eu quero 30. E ofereceu pro Palmeiras, porque o Palmeiras teria esse dinheiro para pagar, né? Aliás, ele queria pagar esse dinheiro pelo Danilo. E aí, o Palmeiras entrou em contato, né? Mas não vejo que é um jogador necessário pro elenco do Palmeiras. Eu acho que o Alan, já que não foi vendido, era uma das apostas para sair nesse meio de temporada. Não foi vendido, e aí sobrou para ele fazer essa ala nesse esquema de 3 zagueiros aí que o Abel colocou. Então, o Alan vem jogando muito bem. O Felipe Anderson, que é o reserva imediato, tá jogando muita bola também. Inclusive, contra o Fortaleza, foi um dos principais jogadores aí no jogo de volta. E eu acredito que não precisa de um jogador a mais para colocar ali por aquele lado do campo, né? E aí, a gente muda de assunto e vai falar um pouquinho de Giai. O Giai que poderia reforçar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem negociações com o Roma, né? E ele tá querendo vender o Molina. Pode vender o Molina lá pro Roma. E já mira o Giai para o reforço e o substituto do Molina no Atlético de Madrid. Ora, um jogador que foi pra Copa só pra treinar, né? Ele não foi nem relacionado ao time, à seleção da Argentina. Então, é um jogador que ele nem é considerado oficialmente como vice-campeão do mundo. E que muita gente aqui bate o pé falando que ele não é um bom jogador, e o Atlético de Madrid está em interesse. Eu, sinceramente, gosto um pouco do Giai. Não é um baita lateral, obviamente, mas é um jogador que tem evoluído muito. Em alguns casos, joga muita bola defensivamente falando. E entre ele e o Kelvin, eu acredito, na minha percepção, o Giai tem mostrado mais nessa temporada, né? Seria uma perda, a gente não tem um segundo lateral ali, mas é uma oportunidade, até porque o Palmeiras tem jogado com 3 zagueiros, fazendo um ala ali pela direita, e o Emiliano Martinez tem jogado também como um terceiro zagueiro, uma segunda opção de lateral também ali pela direita, né? Então eu acho que pode ser uma boa opção vender esse jogador, já que o Palmeiras tem metas a cumprir, tá com déficit aí,
mas o Palmeiras tem metas a cumprir e vendendo alguns jogadores assim que não tem uma reposição, não tem uma dificuldade tão grande de reposição como seria o caso do Alan, do Vitor Roque ou do Flaco Lopes, por exemplo. Eu acho que é uma oportunidade, é de se pensar, apesar de eu gostar um pouco do Giai ali, de como ele joga defensivamente. Bom, e o Richard Rios, né, que fez uma temporada mais ou menos, uma temporada regular, digamos assim, no Benfica, né, apresentou alguns jogos muito bem, em outros foi mais abaixo, mas despertou interesse da Europa e o Benfica coloca como negociável. Ele pode ser vendido e pode render alguma grana aí pro Palmeiras, pelo que eu entendi na reportagem da ESPN, né? E o Benfica ele quer vender ali por cerca de 40 milhões de euros. O Richard Rios ele iria para algum time da Europa que já tem interesse. E, bom, é uma curiosidade, né? Porque o Richard Rios ele sai daqui por uma grana bem considerável. Não acredito que o Palmeiras teria bala para pagar para o Richard Rios voltar para o Palmeiras, mas se caso esse valor caia, é uma oportunidade de mercado muito interessante, né? O Palmeiras pode sim pensar em olhar o caso do Richard Rios ao longo do ano, ao longo dessa janela de transferência. Voltando a Libertadores, que vai ser na quarta-feira, o Palmeiras fez algumas alterações, né, na lista do elenco que vai disputar a Libertadores. E aí a gente pode ver aqui alguns nomes no site do nosso Palestra, lá tem os nomes. Quem sai foi o goleiro Luiz Sai Aranha, os atacantes Luigi e Juliano, além do meio-campista Figueiredo, né? O Figueiredo que fez algumas atuações ali no começo do ano e não conseguiu espaço, né? Tinha muito também... ele era muito pouco utilizado, assim como era o Naves quando estava no Palmeiras, né? E aí fazia uma partida boa, outra mais ou menos, e nunca conseguiu, de fato, ficar ali na lista dos jogadores indispensáveis do elenco, né? Não do time titular, mas do elenco. E aí entra para a lista da Libertadores o Barbosa, que chegou como reforço, era esperado, né? Goleiro Kaique, que é da base. Miguel Bilon, que é agora eu não lembro a nacionalidade dele agora, mas é o atacante que se destacou ali nos jogos treinos do Palmeiras, né? E o Coutinho, meio-campista do Sub-20, que tem feito boas atuações no Sub-20, né? E aí agora ele tá na lista da Libertadores. Pode ter, em algum momento, oportunidades. Quem sabe, né? Vamos ver. Apesar de que eu acho que é mais pra ter como opção, porque o time titular e reserva ali, eu acho que o Abel tem muito bem centrado quem são essas peças de reposição para cada posição ali. E eu acho que ele não vai alterar tanto o que a gente vem vendo na Copa do Brasil e no Brasileiro para jogar a Libertadores, né? Eu acho que esses são os principais atletas que irão entrar em campo pela Libertadores. Então, eu acho que é mais uma valorização ali do que a gente tem, além do Barbosa, obviamente, que é um zagueiro que veio para brigar pela titularidade e acabou sendo titular sem tirar nenhum dos dois titulares, que é o Murilo e o Gustavo Gomes, e melhorou muito o time, né? Eu acho que melhora muito o time quando joga com esse esquema de 3 zagueiros, né? Bom, e aí a gente teve também nesse meio de semana, e nessas semanas que passou, a renovação do zagueiro Murilo, né? Falando no trio de zaga, o Murilo renova até 2029. É uma boa notícia, porque o Murilo é um dos principais pilares aí da defesa, né? Quando o Gomes não tá, ele quem assume a bronca sempre, e ele faz isso muito bem. Eu gosto muito do Murilo, apesar de que algumas vezes ali ele teve numa fase mais ou menos, mas eu acho que faz parte também isso. Então eu acho que é uma boa notícia ter um zagueiro como o Murilo com renovação no elenco ali, né? E o Palmeiras tem valorizado sua base. E aí estamos falando do lateral esquerdo. Eu acho que eu já falei aqui nesse canal sobre esse lateral esquerdo do Sub-17, o Juan Ramos, que ele
é um baita de um lateral, é um lateral que eu acredito que vai ser melhor do que o Arthur é hoje, pelo menos. O Arthur, ele tem potencial para crescer, mas eu acho que esse Juan Ramos, ele joga muita bola, ele joga quase como um meio campo que joga pelo lado direito, né? E ele é um jogador que pode vir a brilhar muito no futuro, e o Palmeiras, ele já colocou uma multa bem altíssima, né? Ali, uma multa de 60 milhões de euros, que equivale a 352 milhões de reais. Esse lateral, olha, eu não sei se vale 60 milhões de euros, principalmente por ele ser um lateral. Mas é um lateral que eu vejo que, se der tudo certo, será um jogador assim do nível de Marcelo, né? O Marcelo, que é cria do Fluminense, que jogou no Real Madrid por muito tempo. Ele substitui o Roberto Carlos lá, antes da hora, inclusive, por culpa, inclusive, do Roberto Carlos, né? E é um jogadoraço, né? O Marcelo, ele é muito habilidoso, e esse Juan Ramos, eu acho que ele é muito habilidoso também. Já vi alguns jogos dele, e ele é extremamente diferente, principalmente no que a gente vê em quesito de lateral. E aí a gente também tem a notícia de que a Kita fechou o patrocínio com o Palmeiras, né? Então mais dinheiro ali, o dinheiro de patrocínio pro Palmeiras, que vem arrecadando cada vez mais aí patrocínios, cada vez mais dinheiro, renovando, né, os seus fornecedores também, assim como foi no Nubank Park, assim como foi Sporting Bet, trocando ali na camisa Crefisa, né? E aí agora a Kita, que entra para esse amplo catálogo de patrocinadores do Palmeiras, né? Mais uma grana que pode ajudar a diminuir esse déficit do Palmeiras, né? Mas que ainda não paga o que é previsto do Palmeiras. Mas ainda assim, eu acredito que o Palmeiras já tem um dos maiores patrocínios, né? Contando todos os patrocínios que tem. E a Kita vem para ampliar ainda mais a força do Palmeiras. Bom, bem-vindo, Kita. Vou comprar delivery lá sempre agora, né? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Eu acho que eu consegui fazer um apanhado completinho aí do que rolou nessa semana, nesse vídeo. Vou tentar trazer atualizações assim que possível. Sempre que possível, tentar fazer esse apanhado também, para que você tenha um compilado do que está acontecendo nos bastidores do Palmeiras. E vamos buscar títulos, né? Principalmente independente do que entra, do que sai, mas sempre mantendo uma força constante, né? É isso, valeu, avante palestra, fui!